Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6:28. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Compadece-te de todos os que se confiam ao mal, porque ninguém sabe quantas lágrimas chorará o mandante do sofrimento nas grades do remorso para lavar-se contra o lodo da culpa. Emmanuel no livro Escrínio de Luz. Meta do dia: ante as faltas do próximo, lembra-te dos exemplos de Jesus e perdoa. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor ao semelhante. Pensemos em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem, todos aqueles irmãos que causam transtorno a si e a toda a humanidade. Olhe também, Jesus, por aqueles que não são tão simpáticos a nós e aqueles outros que desenvolvem a maledicência, a raiva, o ódio por nós. E também, Jesus, livra-nos de toda tentação que nos leva a ser maledicente, a desrespeitar o outro. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Então, durante todo o dia, busquemos controlar-nos a nós mesmos, por meio da alimentação, por meio também dos pensamentos, pela evitando contendas, discussões, mesmo que seja no trânsito, mesmo quando a gente acha que a gente tem direito. Vamos buscar sintonizar com o Cristo, sintonizar com o nosso anjo da guarda. Então, hoje é o dia do tratamento, a partir das 8 horas da noite. Os amigos que estão fazendo tratamento à distância, a gente vai estar compartilhando o link da nossa reunião. E também é importante, meus amigos, chegar um pouquinho mais cedo. Mesmo aqueles que estão online, tenta chegar um pouquinho antes. Às vezes a internet dá problema, então tenta sempre chegar um pouquinho mais cedo para participar da alegria cristã, para participar da harmonização. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Marcos. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Marcos, capítulo 7, versículo 7. Honras vãs. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de réis
de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 37. Meus amigos, é mais uma mensagem que nos chama muita atenção de como que nós estamos vivendo o Evangelho do Cristo. Marcos nos chama a atenção diante das honras vãs, diante de a gente querer ser bajulado, né? Em vão adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Por muito tempo, o cristianismo foi perdendo o seu sentido porque os homens começaram a criar situações de separação, situações de guerra, situações em que descaracterizou a essência cristã. Hoje, nós estamos buscando, dentro do Espiritismo, a revivência desse tempo do Cristo, buscando o Evangelho redivivo, aquele ensinado por Jesus e vivido pelos primeiros cristãos. Por isso que é muito importante nós irmos às fontes dos ensinamentos. Hoje nós temos em nossas mãos as obras kardecianas e também as obras de Chico Xavier. Só aqui, com esses dois irmãos, nós já vamos ter muitas obras, em torno de quase 500 obras para estudar. Se nós pegarmos as obras de Emmanuel, a obra Há 2000 anos, que vai falar da época do Cristo, da vida dos primeiros irmãos daquela época. Pegarmos o livro 50 anos depois, Paulo e Estevão, também o livro Ave Cristo, que foi mais ou menos ali para o ano 200. Então, esses livros vão nos embasar nos ensinamentos cristãos, dos primeiros cristãos. Como que eles viviam o cristianismo. E claro que nós temos aí, não podemos deixar de mencionar, os evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e as cartas de Paulo e dos demais apóstolos. Ao estudarmos com profundidade essas cartas, esses livros, nós vamos entrar na essência do Cristo. E aí nós vamos fugir de tudo aquilo que separa, porque o cristianismo,
ele não é separação, ele não é ódio. A minha religião é a que vai salvar, a sua não vai salvar. Isso já não cola mais, esse tipo de pregação. O que vai, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala do honrai pai e mãe, que a caridade é a senha que nos conduz à salvação. Então não adianta a gente ter todo o conhecimento teórico do Cristo se a gente não vive, se a gente não faz caridade. O que vai nos impulsionar é a vida da caridade. Se nós formos estudar Jesus, nós vamos perceber que a vida do Cristo foi só caridade, em todos os lugares em que ele se encontrava. Então, cabe a nós hoje, os cristãos de hoje, de mais de 2000 anos, buscar a essência do Cristo. E essa essência que está faltando muito ainda em nós. Buscar Jesus. Buscar o Jesus redivivo, para que a gente possa, de fato, transformar a humanidade. Mas como que a gente transforma a humanidade? Transformando primeiro a gente mesmo. Cada um de nós nos transformando, nós vamos ter muitos irmãos transformados. E aí isso vai provocando uma mudança geral. O Emmanuel nos diz que se 2/3 da humanidade faz o bem, o outro 1/3 será constrangido a fazer o bem. Não tem jeito de não fazer. Por isso, meus amigos, vamos buscar no Evangelho. Sempre lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de prece, lá na prece que a gente pede conselho, tem 3 perguntinhas, mas eu quero ir para a terceira pergunta. O Kardec fala assim: o que eu vou fazer? Eu gostaria que os outros fizessem a mim? Se a resposta for positiva, então continue a fazer. Mas se a resposta é um talvez, uma dúvida ou não, então não faça. Porque se aquilo que eu não quero que os outros façam a mim, também eu não irei fazer. Tá bom, meus amigos? Então fiquemos com essas reflexões, busquemos sempre, na dúvida, o Evangelho do Cristo. Ali vamos ter o esclarecimento da nossa vida. Oremos. Amado Mestre Jesus, colocamos nesse instante em tuas mãos todos aqueles irmãos que já desencarnaram, aqueles que estão no mundo dos espíritos, sofrendo. Olhe pelos irmãos abortados, pelos irmãos suicidas, pelos irmãos assassinados, pelos irmãos revoltados, pelos irmãos que desencarnaram por meio do acidente, pelos irmãos que desencarnaram vítimas das drogas, vítimas das guerras, vítimas das doenças físicas. Que o seu amor, Jesus, nesse instante, envolva cada um desses nossos irmãos, trazendo a cada um deles o consolo que tanto precisam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.